Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Ainda em pé, eu quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 14. João 14, dos versículos 15 até o versículo 31. João 14, 15 a 31 diz assim: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Vamos ler juntos o texto todo? Vamos a partir do versículo 15. Você pode acompanhar a leitura ali na projeção. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não os Iscariotes, disse a Jesus: Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o enviará, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Amém. Obrigado, irmãos. Podem se assentar. Nesse trecho do Evangelho de João, nós vimos Jesus anunciando para os seus discípulos algumas coisas que iriam acontecer. Ele anuncia ali que chegaria o tempo em que ele seria entregue à morte. Ele fala isso de maneira muito discreta. Ele diz que não estaria mais com eles, que eles não o veriam mais. Ele não fala propriamente sobre um cenário de morte. É como se ele fosse falando aos poucos o que ia acontecer, preparando os discípulos para um momento que ele não estaria mais ali. Inclusive ali nos últimos versículos que a gente leu, ele diz que o príncipe do mundo está vindo, porque ele sabe que esse momento seria um momento de certo prazer para o próprio inimigo de Deus, Satanás. Mas que ele não estava debaixo do senhorio, da ordenança do inimigo, do príncipe desse mundo, mas da ordenança de Deus, e ele faria isso em obediência ao Pai. Mas ele fala algo importante, que ele fala que embora ele estivesse perto do momento de ir, de não estar mais com os discípulos, que ele deixaria um Consolador. É interessante porque ele fala: eu vou deixar com vocês outro Consolador. Jesus já tinha ali uma função de Consolador, de companheiro,
de proximidade, de sustento para aqueles que andavam com ele fisicamente. E ele diz que vai deixar outro Consolador, não num sentido de que existe um outro Deus ou uma outra figura que a gente precisa além do próprio Deus, mas que ele é distinto, claramente distinto de quem é o Espírito Santo. Muita gente às vezes acaba fazendo uma confusão, e de fato a Trindade é algo difícil da gente compreender, como se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, já que são um único Deus, são formas do mesmo Deus. Mas eles são pessoas distintas e eles coexistem. Não é uma forma que Deus de vez em quando se apresenta como Pai e de vez em quando ele se reprograma em uma forma de Filho e daqui a pouco ele se reprograma numa forma de Espírito, mas são as três pessoas vigentes e existentes constantemente. E ele diz, é outro que vem, uma outra parte, uma outra pessoa, né? Não uma outra parte, porque ele é o todo de Deus, mas é a pessoa do Espírito Santo. E que ele chama aqui em primeiro momento de Consolador. Você vai observar que na sua Bíblia aí aparece em letra maiúscula esse nome Consolador, porque ele está servindo aqui de nome próprio. Ele não está servindo só como uma característica, mas como um nome do Espírito, o Espírito do consolo. E ele explica quem é esse Consolador. E ele denomina, não em primeiro momento de Espírito Santo, como a gente costuma chamar, que é de fato o nome da segunda pessoa, mas ele diz que ele é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. A verdade é a própria palavra de Deus. A verdade é a própria vontade de Deus. A verdade é tudo aquilo que o nosso Deus fala que nós devemos ser, fazer e a respeito de quem Ele é. E o Espírito de Deus, o Consolador, ele não tem simplesmente essa função do consolo, mas ele tem várias funções e papéis. E inclusive aqui ao longo desse texto a gente vai ver várias coisas que o Espírito Santo nos garante, que a presença do Espírito garante a nós. O fato de Jesus ter subido aos céus, morrido, ressuscitado e subido aos céus, não faz com que a gente esteja esperando sozinho, aguardando sozinhos a chegada, o retorno, a volta do nosso Salvador. Mas ele deixa com a gente o Espírito Santo, que é a presença de Deus conosco todos os dias. E é por isso que ele é chamado de Deus conosco, né? Jesus é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, porque ele faz com que, através dele, através da salvação em Cristo Jesus, nós temos a presença de Deus constantemente conosco, pelo Espírito Santo. E esse Espírito, então, ele testifica, ele testemunha, ele aplica em nossos corações a palavra da verdade, a verdade de Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele é o selo nas nossas vidas da salvação que recebemos. Eu quero que você faça aí uma viagem no tempo junto comigo e pare para pensar no que é um selo. Eu até fui pesquisar se cartas hoje em dia ainda precisam de selo, mas eu imaginei mesmo que não, mas não é mais obrigado você usar um selo. Quem já mandou uma carta aqui e pôs um selo nela? Quem já usou carta com selo, né? Não carta, só carta com selo. Faz tanto tempo que eu não mando carta que eu nem lembrava se ainda precisava e fui pesquisar no Google e disse lá que não é obrigatório mais, um carimbo é suficiente. E se você lembrar aí das últimas vezes que você foi postar um pacote, uma carta, alguma encomenda, alguma coisa que você ia enviar pelo correio, hoje em dia a gente usa o quê? Um código de barra que identifica a entrega, o pagamento, o serviço e tudo. E o selo não, ele tinha essa função, né? Tantos selos eram colocados correspondente ao valor do que você pagou pela carta, pelo envio da carta. A gente colecionava selos, imagino que tenha gente ainda colecionando selos. Mas naquela época não era exatamente dessa forma, aquele selinho quadradinho ali, retangularzinho, né, bonitinho que a gente colocava na carta. Mas o selo, ele identificava quem enviava a carta. A carta ela era selada ou com um sinete ou com um anel de alguém com o brasão, com um símbolo que indicava quem era que estava enviando a carta. E a carta não era um envelopinho bonitinho, como a gente tem hoje também. Era um rolo que era selado com cera quente. Então essa cera era marcada com esse selo do anel ou do sinete. O sinete é também uma espécie de carimbo aí que marcava em relevo a cera. E aqui, quem olhava aquele selo sabia, essa carta veio do rei fulano, porque estava escrito ali, porque se conhecia o símbolo do selo. Ou essa carta veio da igreja, essa carta veio daqui ou dali. E se não tinha identificação no selo, provavelmente era uma carta comum, uma carta que era entregue por uma pessoa comum, e muitas vezes aí ela era levada até mesmo em mãos. Era alguém que era enviado para entregar essa carta, como acontecia com as cartas de Paulo. Não acredito que Paulo tinha um sinete, um anel que identificava as suas cartas, mas ele mandava pessoas conhecidas entregarem essas cartas às pessoas que eram destinadas.
A carta, o selo da carta, demonstrava a autoridade de quem recebia, de quem enviava a carta, e não de quem recebia, mas de quem enviava a carta. Ao olhar para aquele selo, eu sabia o valor que aquela carta tinha. Se era um decreto, então, uma carta selada tinha valor da palavra do rei pelo seu selo. Se era um decreto da igreja, como acontecia na Idade Média, tinha valor no seu selo. Os selos papais, por exemplo, né, eram tidos como grande autoridade. O Espírito Santo, ele é um selo de nós. Não selo de quem nós somos, porque nós somos carta. Nós somos papel. Mas o selo de quem nos enviou para pregar e para falar. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas, e o Espírito Santo é o selo em nós que garante a autoridade de Deus sobre as nossas vidas e a autoridade sobre a palavra que nós pregamos. Por isso nós precisamos, pela presença do Espírito, anunciar com autoridade a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Nele a gente prova de consolo, nele a gente prova da verdade, e nele a gente prega da verdade. É o Espírito Santo que nos dá a autoridade, é o Espírito Santo que nos dá a coragem, é o Espírito Santo que nos dá a estratégia, o momento, a percepção, a sabedoria para falar a respeito da verdade. E se você observar bem o texto, Jesus repete várias vezes e bate várias vezes nessa tecla: quem me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E a ideia do guardar aqui não é guardar dentro de uma caixinha escondida, mas é guardar no sentido de preservar, manter, proteger esses mandamentos para que eles não sejam corrompidos, perdidos, para que não se deixe de falar deles, para que eles não sejam esquecidos. É guardar no sentido de um vigia que guarda um bom tesouro para que ele não seja perdido. Mas não para que ele fique preso em um lugar, mas para que ele seja distribuído e multiplicado, para que ele nunca se perca. Nós amamos a Deus e mostramos que amamos a Deus quando estamos cheios do Espírito da verdade. Quando estamos buscando a presença de Deus, falando da verdade. Quando somos guardiões da palavra. Quando somos estudiosos dos mandamentos de Deus. Mas não simplesmente pela busca intelectual desses mandamentos, mas por provarmos da presença do Espírito que nos faz enxergar para além da letra, para além daquilo que está simplesmente escrito, e enxergar os princípios que estão ali, a riqueza espiritual que existe na palavra de Deus. O livro pelo livro, as letras pelas letras, elas não fazem distinção nenhuma com qualquer outra carta. Mas na presença do Espírito, esse texto, essa palavra é a palavra de Deus. O próprio Deus é que confere a autoridade a ela. E há algo de interessante que o Espírito Santo nos permite provar, que Judas, ali ele fala que não é nem o Iscariotes, mas o outro Judas, né, o que escreve a carta, pergunta: mas por que o Senhor então vai se manifestar a nós e não ao mundo? Porque Jesus diz: vocês vão me ver e os outros não me verão mais. E esse é um privilégio daqueles que têm o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a enxergar coisas que o homem comum não enxerga. E sim, nós nos tornamos incomuns porque o próprio Deus passa a habitar dentro de nós, quando nós somos salvos em Cristo Jesus. E a gente precisa começar a enxergar coisas que não são vistas. E não só precisamos, podemos enxergar coisas que não são vistas com os olhos naturais. E eu não estou aqui falando de enxergar anjo, enxergar demônio. E se Deus quiser fazer você enxergar isso, não vou dizer que você não pode, né? Mas eu estou falando de ver para além da superficialidade da vida. Para ver além do senso comum. Como eu disse, para ver além das letras que estão escritas e buscar um conhecimento histórico ou teológico frio, mas buscar aqui vida, encontrar aqui vida do Senhor nessas palavras. Enxergar na vida diária a presença de Deus conosco. Enxergar no nosso dia a dia, nas coisas boas e nas coisas ruins, a ação do Deus que não falha, que não perde, que não se distrai, que é soberano e que tem uma verdade boa, perfeita e agradável. E é difícil fazer isso, não é verdade? Principalmente nos momentos difíceis, a gente fica confuso e às vezes a gente chega a questionar: cadê? Onde está Deus? Mas quando a gente enxerga com os olhos espirituais, quando a gente é cheio do Espírito, mesmo nos momentos mais difíceis, nós vemos aquilo que não pode ser percebido pelos olhos humanos. E aí a gente prova da sabedoria de Deus, que é loucura para os homens. A gente prova da sabedoria de Deus, que é mais profunda do que aquilo que a nossa mente humana pode explicar. O Espírito Santo é consolador, o Espírito Santo é a palavra da verdade.
O Espírito Santo é aquele que permite que a gente enxergue coisas para além daquilo que a gente poderia enxergar naturalmente. Mas o Consolador, o Espírito Santo, versículo 26, que o Pai enviará em meu nome, ensinará vocês a todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu lhe disse. E aí ele diz no 27, eu deixo com vocês a paz, e a minha paz eu lhes dou. Não a paz que o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado e com medo. O Consolador que Jesus Cristo deixou comigo, com você, com os discípulos lá no passado e com cada cristão, com cada um que é salvo em Cristo Jesus, é o Espírito da paz. O Senhor deixa conosco o Espírito que traz paz. Se você quer provar de paz, você precisa provar do Espírito. Se você quer viver num lugar de paz, você precisa clamar pela presença do Espírito naquele lugar. Se você quer levar paz em algum lugar, você precisa falar da verdade, do Espírito da verdade, na autoridade do Espírito da verdade. A gente só pode provar de paz, paz que excede o entendimento, paz que é diferente da paz que o mundo dá. O mundo dá bem-estar e chama de paz. O Senhor dá a verdadeira paz. Mesmo em meio ao caos, a gente pode provar paz. Tem muita gente provando de bem-estar, tem muita gente vivendo vida boa, mas que não tem paz no coração, inclusive apegado a essas coisas. A gente vive numa sociedade ainda extremamente medicalizada, onde a paz está sendo encontrada em medicamentos. E aqui eu não estou dizendo que a gente não pode tomar medicamento, mas eu quero dizer aqui que a paz também não está no medicamento. Tem muita gente buscando paz numa massagem semanal, ou na expectativa da grande viagem de férias, ou na terapia que faz semanalmente, mas a paz também não está em nenhum desses lugares. A paz é dom de Deus. A paz vem do Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que nos faz enxergar além, o Espírito da paz, que nos concede a verdadeira paz. Que nós possamos provar da presença de Deus através do seu Santo Espírito, que nós possamos clamar ao Senhor que nos encha do Santo Espírito todos os dias, para que a gente possa provar de autoridade, para pregar, para provar de paz, para provar de consolo, para conhecer a verdade, para amar e guardar os mandamentos do Senhor. Amém? Quero convidar você mais uma vez a fechar os olhos e orar junto comigo, mas eu vou convidar o nosso irmão presbítero Luiz Alves, que faça uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, ó Deus, assim como nós ouvimos a Tua palavra, ó Deus, e a Tua palavra, ó Deus, nessa manhã, vem nos trazer alegria no coração. Saber, Deus, que o Senhor veio, fez a Tua obra, Senhor, maravilhosa, de redenção das nossas vidas, salvação. E agora, Senhor, está conosco o Teu Espírito Santo, ó Deus, que é o responsável por todas as nossas atividades aqui, sejam elas, ó Deus, aqui na igreja ou fora daqui, todo dia. O Senhor é o nosso respirar. O Senhor é o Deus que, ó Deus, que tem consolado as nossas vidas nas horas de tribulação, nas horas de angústia, nas horas que estamos tristes, ó Pai. Mas nas horas que estamos felizes, que com certeza, Deus, com a Tua presença, são a maioria em nosso dia a dia, Senhor. Nós somos gratos. Nós não temos, ó Deus, atitudes, não temos palavras, não temos como ser grato a Ti por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que o Espírito Santo tem feito em nós, neste plano do Senhor de consolar as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Oramos